Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora,
àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Discernimento da carta de Judas, um chamado à vigilância na fé em tempos turbulentos. A Epístola de Judas, um dos livros mais curtos e, por vezes, negligenciados do Novo Testamento, ressoa com uma urgência e relevância surpreendentes para os dias atuais. Escrita em um tom de combate espiritual, a carta é um veemente chamado à igreja para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Seu discernimento nos oferece ferramentas cruciais para navegar em um cenário de pluralismo religioso, relativismo moral e falsas doutrinas que ecoam as ameaças enfrentadas pela igreja primitiva. O contexto e o clamor de Judas. O autor, que se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, provavelmente o meio-irmão de Jesus, escreve a uma comunidade cristã ameaçada por certos homens que se introduziram com dissimulação. Judas 4. Estes indivíduos, descritos em linguagem vívida e forte, estavam pervertendo a graça de Deus em libertinagem e negando a soberania de Cristo. Eles eram mestres da infiltração, minando a fé desde dentro com seus ensinamentos imorais e sua arrogância espiritual. A preocupação central de Judas é a corrupção da sã doutrina e a consequente deterioração moral do povo de Deus. Ele não se detém em debates teológicos abstratos, sua abordagem é direta e prática, focada na proteção da comunidade contra influências destrutivas. Principais advertências e temas. A carta de Judas pode ser discernida através de seus temas centrais, que servem como pilares de advertência e exortação. A ameaça dos falsos mestres. Judas utiliza exemplos históricos do Antigo Testamento para ilustrar o destino inevitável daqueles que se rebelam contra Deus, os israelitas incrédulos no deserto, os anjos que caíram e as cidades de Sodoma e Gomorra. Judas 5:7. Ele compara os falsos mestres ao caminho de Caim, inveja e violência, ao erro de Balaão, ganância, e à contradição de Coré, rebelião contra a autoridade estabelecida. Essas analogias pintam um quadro claro do caráter e do fim trágico daqueles que se desviam da verdade. As características da apostasia. Os infiltrados são descritos como murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas 1:16. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores emurchecidas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas e ondas bravias do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Judas 12:13. Esta linguagem poética e poderosa desmascara a vacuidade e a natureza destrutiva de seus ensinamentos. O chamado à batalha pela fé. A resposta à crise não é o desespero, mas a ação. Judas exorta os crentes a se edificarem sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, a se conservarem no amor de Deus e a esperarem a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 20:21. Esta é uma chamada para um alicerce sólido na verdade, uma vida de oração e uma esperança viva. A postura para com os desviados. A carta conclui com uma instrução sobre como lidar com aqueles que foram influenciados pelos falsos ensinamentos. Judas aconselha a ter compaixão de alguns que duvidam e a salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, mas com o cuidado de odiar até a túnica manchada da carne. Judas 22:23. Isso demonstra um equilíbrio delicado entre a compaixão pelo indivíduo e a aversão intransigente ao pecado. A importância da carta de Judas para os nossos dias. Em uma era marcada pela desinformação digital, pela ascensão de influenciadores que promovem um evangelho diluído e pela pressão para que a igreja se conforme às agendas culturais, a carta de Judas é um farol de advertência e sabedoria. Sua importância pode ser resumida nos seguintes pontos. Discernimento doutrinário. Judas nos ensina a importância de conhecer a fé que uma vez por todas foi entregue. Isso exige um estudo diligente das Escrituras e um compromisso com a verdade do Evangelho, capacitando-nos a identificar e refutar ensinamentos que se desviam da sã doutrina. Vigilância comunitária. A carta nos lembra que a igreja local é a primeira linha de defesa contra o erro.
A responsabilidade de guardar a fé não é apenas dos líderes, mas de cada membro da comunidade, que deve estar atento às influências que buscam minar a unidade e a pureza da igreja. Integridade moral e espiritual. Judas estabelece uma ligação inseparável entre crença e comportamento. A corrupção doutrinária invariavelmente leva à decadência moral. Portanto, a busca pela santidade e por uma vida que honre a Cristo é uma salvaguarda essencial contra o engano. Confiança na soberania de Deus. Apesar da gravidade das ameaças, a carta termina com uma das mais belas doxologias da Bíblia, louvando a Deus que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Judas 24. Esta 2 é a âncora da nossa esperança. Mesmo em meio à batalha, a vitória final pertence a Deus, que preserva o seu povo. Em suma, o discernimento da carta de Judas nos desperta da complacência e nos equipa para um engajamento robusto e fiel em um mundo hostil à verdade do Evangelho. É um manual de sobrevivência espiritual que nos chama a amar a verdade, a lutar por ela com coragem e a viver de maneira digna do chamado que recebemos, confiando sempre no poder daquele que é capaz de nos manter firmes até o fim.